Salve, salve pessoal, tudo bem? Eu sou Maria Rocha, sou herveira, buscadora de sabedoria de raiz, a fim de promover saúde natural e consciente, descolonizando o saber das folhas, das ervas e da magia natural. Eu sou terapeuta integrativa, mentora de plantas medicinais e ginecologia natural, autônoma e responsável. Hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre a farmácia viva e esse caminho de união entre a sabedoria popular e ancestral e a ciência moderna. A farmácia viva ela é um conceito atual que busca unificar o conhecimento da sabedoria popular e ancestral, das ervas, das folhas, que existe há mais de 5.000 anos, com a visão da ciência moderna, que existe há mais ou menos uns 400 anos. Então a farmácia viva, em resumo, ela nada mais é do que o processo do cultivo, do cuidado, da colheita, do processo de seleção, beneficiamento e escoamento dos produtos finais, como as tinturas, os chás, os banhos, as garrafadas para prevenção ou tratamento, de saúde. Nas civilizações antigas, as plantas elas eram o principal meio de alimentação e também de medicamento. Então, os povos originários, eles possuem, um conhecimento muito vasto sobre as plantas medicinais e as propriedades dessas plantas do seu território. Inclusive, eles dizem, dentro das vivências que eu tive, que a planta que a gente precisa, ela nasce num raio de 30 metros da onde a gente costuma caminhar. Então, através da observação dos animais e também da experimentação, eles identificavam quais plantas eram eficazes para quais tratamentos, para quais doenças, e aí eles iam transmitindo isso, de geração em geração. E quais que são as características dessa farmácia viva ancestral? O conhecimento ele era passado de forma empírica, então é baseado nessa observação e na experiência. E também eles tinham muito essa coisa do uso integral das plantas, Então todas as partes das plantas poderiam ser utilizadas. Então as raízes, as folhas, as flores, os frutos das plantas. E tinha diversas formas de preparo desde o início. Então desde os chás, as infusões, as macerações, as mastigações, os cataplasmas, E tinha essa visão holística integral, que hoje é uma coisa que a gente tem assim no meio mais moderno, mas é uma coisa muito ancestral, que é essa coisa do cuidado integral do ser como corpo, mente e espírito, sendo uma coisa unificada. Não tem como cuidar só de uma parte do aspecto do ser humano, então a gente precisa cuidar de todo esse ser. A farmácia viva ela passou por um processo de transição muito significativo. A pesquisa científica chegou ajudando a gente nesse processo de identificação. Então hoje é possível a gente vir aqui na floresta, coletar uma folha, levar para um laboratório, identificar essa folha e ver quais os princípios ativos reais presentes nessa planta. Então acaba que a ciência hoje ela consegue comprovar o que os povos originários já usavam de forma muito mais natural através da observação. Só que como nós não nascemos, muitos de nós, não nascemos no meio da floresta e não temos essa conexão tão próxima com a natureza, a ciência hoje ela vem auxiliar a gente para utilizar essas plantas de forma mais segura. Porque o que acontece, a nossa cultura ela vive hoje num processo de muita intensidade. E nesse processo de intensidade a gente acaba usando de forma exagerada todos os recursos da natureza, seja por meio de uma infusão, seja por meio dos óleos essenciais, seja por meio do garimpo, ou por qualquer meio que seja, a gente tende a querer explorar muito, a pegar com muita intensidade qualquer recurso da natureza, E aí a ciência, ela vem ajudar a gente a medir, a trabalhar a posologia de uma forma segura no nosso dia a dia, tá? Então a ciência, ela ajuda a gente a observar, e reconhecer esses princípios ativos e saber como usar no nosso dia a dia. A ciência também, em união com a sabedoria popular, ajuda a gente a desenvolver os nossos produtos, digamos assim. Então, ela ajuda a gente a saber quais os princípios ativos de determinadas plantas e o que fazer com ela. Se eu preciso de uma planta, qual parte da planta que eu vou usar para determinada questão, Então, eu vou usar uma folha do algodoeiro, num pós-parto, ou eu vou usar a raiz dele num processo de perimenopausa, ou eu vou usar a semente dele para fazer um óleo. Então, qual parte da planta e o que eu posso fazer com ele? Então, os antigos, os povos originários, eles já sabiam disso. E hoje a ciência ela vem ajudando a gente a confirmar isso. Então, a farmácia viva, moderna, ela vem hoje unir essa sabedoria ancestral
com a sabedoria da ciência, né, para promover essa saúde integral que tá na moda, mas que na verdade é uma coisa super ancestral, ajudando a gente a manipular e conhecer as plantas, né, de uma forma respeitosa, consciente e sustentável com esse meio ambiente, né? Então é uma área que está em constante evolução, que busca resgatar esse conhecimento, né, integrar com a ciência e ajudar a gente a utilizar das plantas de forma segura e eficaz. Então, a farmácia viva, né, alternativa, ela vem com esse foco, né, de promover a saúde e o bem-estar. Só que se a gente parar para pensar, né, da onde é que vem esses saberes sobre as plantas medicinais? Porque quando a gente quer aprender sobre plantas medicinais, a gente pesquisa ali no Google, plantas medicinais. Então, a gente encontra o alecrim, a lavanda, a camomila, mas a gente não encontra nada sobre mentrasto, embaúba, o gervão, ou se encontra são coisas meio superficiais, né? Hoje tem alguma coisa ou outra, mas ainda assim, comparando com as plantas europeias, estrangeiras, é quase nulo. E o porquê disso, né, pessoal? Porque se a gente for olhar as primeiras publicações sobre plantas medicinais do mundo, né, o primeiro livro foi A História das Plantas, de Teofrasto, né, que foi um aprendiz de Aristóteles, que foi um livro que foi publicado em 350 a.C., ou seja, 2373, 74 anos atrás. E nesse livro ele vai falar sobre as plantas medicinais no Mediterrâneo, como o alecrim, como o orégano. O primeiro livro sobre plantas medicinais brasileiras foi Flora Brasiliensis, que foi um livro publicado pelo alemão Karl Martius, né? E esse livro ele teve a sua publicação oficial finalizada há 117 anos atrás, tá? E nesse livro contém mais de 22 mil espécies de plantas medicinais nativas brasileiras. Então, o que esse cara fez? Ele pegou uma embarcação, veio para o Brasil, viajou pelo Brasil todo, conversando e interagindo com essas comunidades originárias. E aí ele foi catalogando as espécies que tinha, como é que eram utilizadas, qual parte era utilizada e o que aquela planta tratava. E aí eu te pergunto, se no livro desse alemão contém mais de 22 mil espécies de plantas medicinais nativas brasileiras, por que será que na farmacopeia tem só 80? Ainda falando das publicações, o primeiro livro de publicação indígena foi há 43 anos atrás, que foi Antes o Mundo Não Existia, do povo Desânia, do Alto Rio Negro, da Amazônia. Então veja, a gente não encontra tantas referências de livros de plantas nativas, tanta literatura e a ciência hoje até que estuda mais, mas mesmo assim encontra coisas superficiais, por conta de que quem sabe escrever primeiro, registra primeiro e ganha então esse mercado, ganha então essa rede de ensino com os saberes focado nesse eurocentrismo. Então a gente, agora que está tendo acesso, graças à alfabetização, né, a essa interação dos povos originários com a sociedade, né, que eles estão trazendo de volta essa sua cultura. Porque se a gente pensar, o Brasil ele é um país muito rico em miscigenação de culturas. Então aqui a gente consegue comer tapioca com sushi, pastel e macarronada numa mesma feira. Mas é difícil a gente encontrar, né, a valorização da cultura local daqui do Brasil. A gente estuda a medicina tradicional chinesa, a medicina ayurvédica, a medicina europeia, mas a gente pouco busca saber da medicina dos povos que moravam aqui. Então, os povos originários daqui sabem cuidar dos corpos que são gerados aqui, porque eles conseguem entender e se integrar a essa natureza que está aqui, nos mostrando o tempo todo o que a gente precisa consumir, de que forma que a gente precisa se comportar e com que tipo de planta a gente pode se cuidar. Então, resgatar os saberes dos povos locais é resgatar essa autonomia na nossa saúde, integrada com toda essa natureza que rodeia a gente. Então, para você que está buscando começar a trabalhar, estudar, conhecer a farmácia viva, a primeira lição de casa tenha um caderno. Nesse caderno, a primeira coisa que você vai escrever vai ser uma pesquisa sobre quais os povos originários da região que você mora. A partir disso, você começa a observar as plantas que nascem no seu caminho para que você possa entender como é que a natureza se manifesta na sua região. Porque, por exemplo, agora aqui a gente está
na transição do inverno para a primavera. Então, os mentrastos aqui da roça, eles já começaram a secar para ir embora no seu ciclo. E já os gervões, eles estão começando a vir com tudo e as flores começando a querer sair. Por quê? Porque o gervão ele vai tratar uma possível dermatite que possa se manifestar na primavera. Ele vai tratar uma possível alergia que venha nesse período de primavera. Então, está integrado com essa natureza, na verdade, manipulando e funcionando de forma harmônica nessa engrenagem, é manter a nossa saúde. Então, a gente não deve buscar uma farmácia viva e um cuidado natural quando a gente está doente. A gente deve se aliar à natureza para se manter saudável. Por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu joinha, manda para alguém que possa se interessar por essa coisa de saúde natural, herbaria e farmácia viva. E me conta aqui nos comentários o que essa aula te fez sentir, o que você achou. E também uma sugestão de tema para os próximos vídeos, para as próximas aulas que eu vou estar trazendo para você, tá bom? Um cheiro de floresta e até a próxima!